Imagine um Deus tão temido que seu nome era evitado até mesmo pelos outros deuses. Um Deus que não governava os céus nem os mares, mas o destino final de todos os mortais. Este é Hades, o senhor do submundo, o guardião das almas, e talvez o mais incompreendido de todo o Olimpo. Mas antes de ser temido, Hades foi apenas um filho. Hades nasceu filho dos titãs Cronos e Reia, irmão de Zeus, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. Mas sua infância foi marcada por terror. Cronos, temendo ser destronado por seus próprios filhos, decidiu engolir cada um deles, logo após o nascimento. Hades foi devorado ainda bebê, condenado a existir na escuridão antes mesmo de conhecer a luz. Por anos incontáveis, ele permaneceu aprisionado dentro do próprio pai. Um destino cruel que moldaria sua essência para sempre. Tudo mudou quando Zeus, o mais novo dos irmãos, escapou desse destino e iniciou uma guerra que abalaria o cosmos, a titanomaquia. Após a derrota de Cronos, os três irmãos mais poderosos, Zeus, Poseidon e Hades, decidiram dividir o universo entre si. Não por escolha, mas por sorteio. Zeus ficou com os céus, Poseidon recebeu os mares, e Hades ficou com o submundo. Muitos acreditam que ele foi punido, mas a verdade é outra. O submundo não era um lugar de castigo no início. Era um reino necessário, essencial, para manter o equilíbrio entre vida e morte. E alguém precisava governá-lo com justiça absoluta. Esse alguém foi Hades. Ao contrário do que muitos pensam, Hades não era um deus cruel. Ele não torturava almas por prazer. Ele mantinha a ordem. Seu reino era dividido em regiões. Os campos de Asfódelos. Para as almas comuns, o Elísio. Para heróis e virtuosos, o Tártaro. Reservado aos verdadeiros monstros Hades. Julgava sem favoritismo ricos e pobres reis e servos. Todos eram iguais diante dele. E para garantir que nenhuma alma escapasse, ele tinha aliados temíveis. A entrada do submundo vigiava Cerbero, o cão de 3 cabeças. Não para impedir a entrada, mas para garantir que ninguém saísse. Porque no reino de Hades, a morte não tinha retorno. Poucos ousaram desafiar essas leis. E quase todos falharam. Enquanto Zeus governava com trovões e Poseidon com tempestades, Hades governava com silêncio. Sem templos grandiosos, sem festas, sem adoração popular, mas sem ele, o mundo mergulharia no caos. A morte precisa de um guardião, e Hades aceitou esse fardo. Mas tudo mudaria quando Hades tomou uma decisão que ecoaria por toda a mitologia grega, o rapto de Perséfone. Um ato visto como vilania, mas que esconde uma verdade muito mais profunda. Tudo estava em equilíbrio no mundo dos deuses. Até que Hades sentiu algo que jamais havia sentido antes. Solidão. Enquanto Zeus governava cercado por deuses, e Poseidon dominava mares repletos de vida, Hades reinava sozinho, no silêncio eterno do submundo. Um reino vasto, poderoso, mas vazio de amor. Foi então que seus olhos se voltaram para Perséfone. Perséfone era filha de Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade. Ela representava a primavera, a juventude e a vida que brota da terra. Seu riso fazia os campos florescerem. Seus passos traziam cores ao mundo. E foi observando de longe que Hades se apaixonou. Mas ele sabia que jamais receberia permissão para tomá-la como esposa. Então tomou a decisão que mudaria tudo. Um dia, enquanto Perséfone colhia flores, a terra se abriu. 10 profundezas. Surgiu Hades em sua carruagem negra, puxada por cavalos imortais. Antes que pudesse gritar, Perséfone foi levada ao submundo. O mundo acima entrou em colapso. Deméter, tomada pela dor, abandonou suas funções. As colheitas morreram. Os campos secaram. A fome se espalhou entre os mortais. A vida estava desaparecendo. E Zeus foi forçado a intervir. Zeus ordenou que Perséfone fosse devolvida à mãe Hades a Cito. Mas com uma condição. Antes do party, Perséfone comeu 6 sementes de romã, o fruto do submundo. E quem provava aquele alimento estava eternamente ligado ao reino de Hades. O acordo final foi cruel e perfeito. Parte do ano,
Perséfone viveria com Deméter na superfície. Parte do ano, governaria, ao lado de Hades, no submundo. Assim nasceram as estações. Quando Perséfone sobe, a terra floresce. Quando desce, o mundo entra no inverno durante séculos. Hades foi chamado de sequestrador, tirano e monstro. Mas poucos contam o outro lado da história. No submundo, Perséfone não foi escrava. Ela se tornou rainha. Ao lado de Hades, governou com autoridade e intercedeu por almas. Equilibrou justiça e compaixão. Hades nunca a forçou a amar. Ele a respeitou como soberana. Juntos, Hades e Perséfone se tornaram o casal mais poderoso e silencioso da mitologia. Enquanto outros deuses viviam em traições e conflitos, eles governavam com estabilidade. Mas ainda havia desafios. Mortais começaram a tentar enganar a morte. Heróis ousaram desafiar o submundo. E Hades não perdoava quem quebrava as leis. Na próxima parte, você vai conhecer os confrontos mais perigosos de Hades, as tentativas de fuga do submundo, e os heróis que pagaram um preço terrível por desafiar o deus da morte. Poucos ousaram desafiar Hades. Menos ainda retornaram para contar a história. O submundo não era um lugar que se invadia, era um destino final, e qualquer tentativa de escapar era vista como uma afronta direta ao equilíbrio do universo. Ainda assim, alguns tentaram. Orfeu não entrou no submundo com espadas nem exércitos. Ele entrou com a lira. Seu amor por Eurídice era tão profundo que o levou a desafiar a própria morte. Quando ela morreu, Orfeu desceu ao reino de Hades, decidido a trazê-la de volta. E algo inimaginável aconteceu. Ao tocar sua música, as sombras pararam. Cérbero adormeceu. As almas choraram. Até Hades ouviu, pela primeira vez. O deus da morte sentiu compaixão. Ele concordou em libertar Eurídice, sob uma única condição. Orfeu não poderia olhar para trás, até que ambos estivessem fora do submundo. Mas no último instante, Orfeu duvidou, olhou para trás e perdeu Eurídice para sempre. Hades não o puniu, apenas cumpriu a lei. Héracles também desceu ao submundo, mas não como invasor. Ele pediu permissão. Seu desafio era capturar Cérbero, o guardião do inferno. Hades concordou, desde que Héracles não usasse armas. E ele conseguiu. Derrotou Cérbero apenas com força e coragem, provando que até no submundo, o respeito às regras era o que mantinha a ordem. Hades cumpriu sua palavra. E Héracles voltou vivo. Nem todos foram humildes. Sísifo tentou enganar Hades 2 vezes. Amarrou Thanatos, o espírito da morte, e depois tentou escapar do submundo. Hades não se enfureceu. Ele foi preciso. Condenou Sísifo a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha por toda a eternidade, menos apenas para viê-la rolar de volta no último segundo. Uma punição perfeita para quem desafiou a ordem divina. Essas histórias revelam algo que poucos entendem. Hades não era cruel por prazer. Ele era inflexível com as leis. Quem entrou com respeito, saiu. Quem tentou enganar, pagou o preço. Enquanto Zeus punia por raiva e Poseidon por orgulho, Hades punia por necessidade. Sem ele, a morte perderia sentido. E a vida, valor. Hades carregava um fardo que nenhum outro deus queria. Ele não recebia orações de gratidão. Não tinha festivais. Não era celebrado, mas sem ele, o mundo entraria em colapso. Ele governava o silêncio, ou invisible. Quando pensamos em Hades, a imagem que surge é de trevas, castigo e medo. Mas essa imagem foi construída ao longo dos séculos, e nem sempre reflete a verdade. Hades nunca buscou poder, nunca desejou adoração, nunca tentou tomar o trono de Zeus. Ele aceitou o papel que ninguém queria. Enquanto os outros deuses interferiam constantemente na vida dos mortais, Hades mantinha a distância, não por frieza, mas por responsabilidade. Seu reino não podia ser governado por emoções. A morte precisava ser justa, imparcial, definitiva, e Hades cumpriu esse papel até o fim. Sem ele, heróis seriam eternos. Tiranos jamais seriam punidos, e a vida perderia seu valor. Ao lado de Perséfone, Hades encontrou equilíbrio.
Ela trouxe luz ao submundo. Ele trouxe estabilidade à sua vida. Juntos, governaram sem guerras, sem traições e sem caos, menos algo raro entre os deuses do Olimpo. Perséfone não foi apenas rainha. Ela foi ponte entre a vida e a morte, e o mundo passou a respirar no ritmo das estações. Com o passar do tempo, os deuses deixaram de ser adorados. Templos ruíram, rituais foram esquecidos. Mas se algum deus continuou vivo na mente humana, foi Hades. Porque enquanto houver morte, haverá perguntas. Enquanto houver fim, haverá medo. E enquanto houver mistério, o nome de Hades continuará sendo sussurrado. Hades não precisava ser amado para cumprir seu papel. Ele precisava ser respeitado. E talvez seja por isso que sua história sobreviveu. Não como lenda de glória, mas como símbolo do inevitável. Ele nos lembra que toda vida tem fim, toda escolha tem consequência e toda existência tem valor porque é limitada a Hades. Não é o mal. Ele é o limite. Não é punição. É equilíbrio. Não é escuridão absoluta. É o descanso final. E quando entendemos isso, percebemos que o Deus mais temido pode ter sido o mais necessário. Se você chegou até aqui, agora conhece a verdade que poucos contam. A história completa de Hades não é sobre medo, é sobre responsabilidade. E talvez, no fim, o verdadeiro inferno não seja o submundo menos, mas um mundo sem regras, sem limites e sem justiça. Se este vídeo mudou sua visão sobre Hades, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, a mitologia é contada sem distorções.